Poucos nomes da literatura carregam tanta força e tanta contradição quanto Ernest Hemingway. Ele construiu a imagem de um homem invencível, caçador, pescador, correspondente de guerra, aventureiro. Mas por trás dessa figura quase mítica havia algo menos confortável. Um homem inquieto, inseguro e em permanente conflito consigo mesmo. E talvez seja justamente essa tensão, essa fissura entre aparência e essência, que mantém sua obra viva até hoje. Nascido em 1899, nos Estados Unidos, Hemingway cresceu em um ambiente conservador, marcado pela disciplina familiar e pela expectativa de seguir uma carreira tradicional. Seu pai, médico, desejava que ele trilhasse o mesmo caminho. Mas Hemingway rompe cedo com esse destino. Em vez da universidade, escolhe o jornalismo, decisão que já revela um traço essencial: a recusa em seguir caminhos previsíveis. Ainda jovem, começa a escrever para o Kansas City Star, onde aprende uma regra que marcaria profundamente sua literatura: escrever com clareza, precisão e economia. A guerra surge como um divisor de águas irreversível. Impedido de se alistar como soldado, atua como motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial, e acaba gravemente ferido. Esse episódio não apenas marca sua vida, mas molda sua escrita. A experiência do trauma, da dor e da fragilidade humana passa a aparecer de forma recorrente em suas obras, mas nunca de maneira explícita. Hemingway não expõe o sofrimento, ele o sugere, o deixa ecoar nas entrelinhas. É nesse ponto que entra um dos pilares de sua literatura, a chamada teoria do iceberg. Para Hemingway, o que aparece no texto é apenas uma pequena parte da história, como a ponta visível de um iceberg. O verdadeiro significado permanece submerso, implícito. Ele elimina explicações, evita excessos e recusa discursos emocionais diretos. O leitor não recebe tudo pronto, precisa interpretar, completar. Essa técnica transforma sua escrita em algo seco, direto, mas densamente carregado de sentido. Esse estilo se consolida nos anos em que vive em Paris, convivendo com a chamada geração perdida. Nesse período, publica obras importantes e ganha reconhecimento com O Sol Também Se Levanta e, depois, com Adeus às Armas. Seus textos abordam desilusão, guerra e perda, temas que refletem uma geração marcada pelo colapso de certezas após a Primeira Guerra Mundial. Mas enquanto sua carreira cresce, sua vida pessoal se fragmenta. Casamentos fracassam, amizades se rompem, e o álcool se torna constante. As cartas revelam um homem contraditório, arrogante em alguns momentos, inseguro em outros. Alguém que parece precisar reafirmar continuamente sua própria força. É nesse contexto que, como se buscasse reconstruir a si mesmo, Hemingway encontra Cuba. A partir dos anos 1930, a ilha se torna seu principal refúgio. Ele se instala na finca Vigia, nos arredores de Havana, e passa mais de 2 décadas ali. Cuba não é apenas cenário, é matéria viva de sua escrita. O mar, os pescadores, o calor e a rotina simples entram em sua obra como elementos essenciais. Em Cuba, Hemingway constrói uma espécie de mito pessoal. Convive com pescadores, frequenta bares e transforma sua vida cotidiana em narrativa. Mais do que inspiração, a ilha se torna parte de sua identidade. Ele se aproxima do povo cubano, aprende suas expressões e incorpora sua fala, embora mantenha certa distância dos círculos intelectuais locais. Sua convivência com pescadores de Kojima influencia diretamente sua obra. Ele passa a ser visto como uma figura excêntrica e generosa, alguém que transita entre o mito e o cotidiano. Essa relação ajuda a explicar por que, mesmo sendo estrangeiro, se torna profundamente enraizado no imaginário cubano. No plano político, sua posição é ambivalente. Hemingway simpatiza com a queda da ditadura de Fulgêncio Batista e demonstra apoio à revolução liderada por Fidel Castro, com quem chega a se encontrar. Castro, admirador do escritor, garante a preservação da finca Vigia como museu. Ainda assim, essa aproximação nunca se consolida plenamente. Em 1952, publica O Velho e o Mar, e tudo parece se condensar nesse texto. A história é simples. Santiago, um velho pescador, enfrenta sozinho um enorme peixe em alto mar. Após dias de luta, consegue capturá-lo, mas, no retorno, tubarões devoram sua conquista. A simplicidade, porém, é ilusória.
O que vemos é apenas a luta física. O que está por baixo é muito maior. A luta contra o tempo, contra o fracasso, contra a perda de sentido. Santiago luta para provar que ainda tem valor. É impossível não enxergar ali o próprio Hemingway. Naquele momento, sua carreira enfrentava críticas. Sua saúde estava fragilizada e sua imagem começava a ruir. O livro funciona como resposta, ou como último esforço de afirmação. O sucesso é imediato. A obra lhe rende o Pulitzer e abre caminho para o Prêmio Nobel de Literatura. Ao receber a notícia, Hemingway se define como um cubano sato, assumindo simbolicamente uma identidade híbrida, profundamente ligada à ilha. Mas há uma ironia nesse momento de consagração. Enquanto o mundo celebra sua força literária, sua vida pessoal entra em colapso. Problemas de saúde, paranoia e declínio mental se intensificam. Sua capacidade de escrever diminui. A memória falha. Cuba, que havia sido seu refúgio, também se transforma. Com a Revolução, ele deixa a ilha em 1960. Uma ruptura simbólica profunda. No ano seguinte, em 1961, sua trajetória chega ao fim. E talvez seja impossível falar de Hemingway sem encarar essa contradição final. Um autor que escreveu sobre resistência e dignidade, mas que travou uma batalha interna que não conseguiu sustentar. No fim, sua obra permanece não como celebração da força, mas como registro do conflito. A teoria do iceberg não está apenas em seus textos, está em sua vida. O que vemos é o mito. O que está por baixo é muito mais complexo, mais frágil, e, justamente por isso, profundamente humano.